A paz de Deus, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, tudo bem? Sou o vosso irmão em Cristo, Lorival. Estamos aqui pelo canal do YouTube, para falar da comunidade, né? Comunidade cristã no Brasil, ali em Francisco Morato, rua Vitor Hugo 167 é o local ali. E os cultos todas as quartas e sábado, 19h30, no bairro Ungarese, ou Ungaresa, né? Ungarese ou Ungaresa, né? Ali em Francisco Morato, São Paulo. Venha fazer uma visita cristã, atende lá nosso irmão Isaac Martins, é o cooperador oficial daquele local. Meus irmãos, eu tenho uma mensagem aqui, que está aqui em Romanos 1, e o versículo é o 21, mas podemos fazer a parte toda então, também, irmão. Está escrito assim, Romanos 1. Paulo, servo de Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus, o qual foi prometido por ele de antemão, por meio dos seus profetas, nas Escrituras Sagradas, acerca do seu filho, que como homem era descendente de Davi, e que mediante o Espírito da Santidade foi declarado Filho de Deus com poder pela sua ressurreição dentre os mortos, Jesus Cristo nosso Senhor. Por meio dele, por causa do seu nome, recebemos graça e apostolado para chamar dentre todas as nações um povo para a obediência que vem pela fé. E vocês também estão entre os chamados para pertencer a Jesus Cristo, a todos que em Roma são amados de Deus e chamados para serem santos. A vocês, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo. Antes de tudo, sou grato a meu Deus, mediante a Jesus Cristo, por todos vocês, porque em todo o mundo está sendo anunciada a fé que vocês têm. Deus, a quem sirvo de todo o coração, propagando o Evangelho do seu Filho, é a minha testemunha de como sempre me lembro de vocês em minhas orações, e peço que agora, finalmente, pela vontade de Deus, seja-me aberto o caminho para que eu possa visitá-los. Anseio vê-los a fim de compartilhar com vocês algum dom espiritual para fortalecê-los. Isto é, para que eu e vocês sejamos mutuamente encorajados pela fé. Quero que vocês saibam, irmãos, que muitas das vezes planejei visitá-lo, mas fui impedido de fazê-lo. Até agora, meu propósito é colher algum fruto entre vocês, assim como tenho colhido entre os demais gentios. Sou devedor junto aos gregos como os bárbaros, tanto sábios como ignorantes. Por isso estou disposto a pregar o Evangelho também a vocês que estão em Roma. Não me envergonhe do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiramente do judeu, depois do grego, porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça do princípio ao fim, e pela fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Portanto, a ira de Deus é revelada do céu contra toda a impiedade e injustiça dos homens, que suprimem a verdade pela injustiça. Pois o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhe manifestou. Pois desde a criação do mundo, o atributo invisível de Deus, seu eterno poder, a sua natureza divina, tem sido visto claramente, sendo compreendidos por meio das coisas criadas, de forma que tais homens são indesculpáveis, porque tendo conhecido a Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe renderam graça, mas os seus pensamentos tornaram-se fúteis e os seus corações insensatos obscureceram, dizendo os sábios tornaram-se loucos. E trocaram a glória de Deus imortal por imagem feita segundo a semelhança do homem mortal, bem como dos pássaros, dos quadrúpedes e répteis. Está aqui, irmão. Amados irmãos,
o homem, parece que ele tem uma fraqueza de adorar um Deus que ele possa segurar na mão, irmão, que ele possa vê-lo, que ele possa apalpá-lo, né? E o nosso Deus é um Deus que você pode vê-lo com os olhos do Espírito, claro, né, irmão? De uma forma espiritual. Existem formas de se ver diferente, de sentir, né? E compreender a existência dele. Mas nós, humanamente falando, nós queremos ver algo físico, algo que se materialize na nossa frente. E aquelas pessoas deixaram de honrar e glorificar Deus para um Deus que fosse visível, fosse apalpável. Isso fizeram também, persuadiram e pediram que Arão também fizesse um bezerro para adorar. E o homem sempre teve essa preocupação, irmão, de adorar, mas uma coisa que ele possa ver. E muitas das vezes, irmão, essas pessoas vão se contaminando o seu entendimento, e quando vai ver, essas pessoas estão na idolatria, né, irmão? Estão longe, né, da adoração do verdadeiro Deus. E quantas pessoas acabam se desviando da fé. Paulo faz um monte de recomendações, explicações, falando dos irmãos, né, que receberam o Evangelho. Ele estava aí preocupado, mandando uma carta de saudação, ele falando, Paulo, servo de Cristo, chamado para ser apóstolo. Realmente ele foi chamado por Jesus Cristo no caminho de Damasco, né? Separado para o Evangelho. Ele foi separado, um homem que foi preparado para servir o Senhor no Evangelho. Evangelho para levar as boas notícias, para levar as boas novas. E nosso meio tem pessoas que são separadas, irmão, para levar as boas novas. Nem todos podem ser evangelistas, porque cada pessoa tem um dom que Deus dá para certas coisas, irmão. Então Paulo tinha esse dom de levar a mensagem, de evangelizar, né? Bem-aventurado você que é evangelista, que tem prazer de ver a alma se convertendo, família sendo transformada, pessoas sendo transformadas, é uma alegria. E ele falou que o prometido por antemão, por meio dos seus profetas nas Escrituras, porque Deus prometeu, né, irmão, que mandar o Messias, mandar o Cristo, e o Messias veio, acerca do filho, né, que como homem era descendente de Davi, pela linhagem que ele falando, da casa de Davi, e vê que mediante o Espírito de Santidade foi declarado Filho de Deus com poder pela ressurreição dentre os mortos. Então toda essa confirmação que Jesus fez, ou levou a ser considerado o Filho de Deus realmente, irmão, né? Porque ele mostrou através de obras, milagres, maravilhas, pela ressurreição, que realmente ele é o Deus encarnado, verdadeiro Deus, verdadeiro homem, verdadeiro Deus. E diz assim: vocês também entre os chamados para pertencer a Jesus Cristo. Então todos que são chamados, eu fui chamado, você que foi chamado, pertence ao Senhor Jesus. Você tem que ter na sua mente, você pertence ao Senhor Jesus. Antes de tudo, sou grato ao meu Deus, mediante Jesus Cristo, por todos vocês, porque em todo o mundo está sendo anunciado a fé que vocês têm. Realmente, irmão, a palavra ter sido anunciada no tempo dos apóstolos já estava sendo grandemente anunciada. E nos dias de hoje, mais ainda, porque hoje se leva o Evangelho através de tudo que é maneira, por rádio, televisão, por escrita, jornais, revista, tem todas as maneiras de falar, por internet, por YouTube, Facebook. Hoje não se vê que é proclamado o Evangelho de maneira bem diferente do tempo dos apóstolos. Se o apóstolo tivesse esses recursos que nós temos, quantas obras maravilhas que podia acontecer, não é verdade, irmão? E as pessoas eram perseguidas para levar. Aqui nós podemos falar à vontade. Quem sintonizar vai ouvir a palavra de Deus. Diz assim: antes de tudo, sou grato a Deus mediante a Cristo, por todos vocês, porque em todo mundo está sendo anunciada a fé que vocês têm. Deus, a quem eu sirvo de todo o coração, pregando o Evangelho do seu Filho. É minha testemunha do que
como sempre lembro de vocês. Então, ele sempre lembrava da igreja, dos irmãos novos, convertidos. Tem a preocupação. Em minhas orações eu peço que agora, finalmente, pela vontade de Deus, seja-me aberto o caminho para que eu possa visitar. Ele tinha desejo de visitar os irmãos. E quantas pessoas às vezes têm desejo de visitar e não tem condições, né, irmão, material, mas Paulo também tinha esses impedimentos, surgia várias coisas. Então, irmão, é uma luta constante para nós fazer a obra de Deus, para nós levar, até para nós visitar certos irmãos, né? Anseio a fim de compartilhar com vocês algum dom espiritual para fortalecê-lo. Ele tinha preocupação que a igreja fosse fortalecida. A igreja tem que ser fortalecida, ela tem que ser avivada. Nós devemos procurar as coisas celestiais para que a fé dessas pessoas aumente, multiplique. A liderança tem que ter essa preocupação, né? Diz assim: quero que vocês saibam, irmãos, que muitas vezes planejei visitá-lo, mas fui impedido de fazê-lo até agora. Meu propósito é colher algum fruto entre vocês, assim que eu tenho colhido os demais gentios, porque ele, no meio dos gentios, muitas obras, muitas maravilhas, teve frutos, ele viu, e ele queria que entre os irmãos tivesse a mesma coisa, irmão. Sou devedor tanto a gregos como a bárbaros, tanto sábios como ignorantes, por isso estou disposto a pregar o evangelho também a vocês que estão em Roma. Roma era uma cidade pecaminosa, irmão, né? Uma cidade que vivia num pecado terrível, mas mesmo assim Paulo queria levar a palavra de Deus a Roma, que se considerava o poderio mundial, né? E ali estava toda a idolatria. Os romanos eram muito idólatras, irmão. Eles absorviam tudo que era deuses, né? E os deuses deles, se não me engano, é Júpiter. Eles adoravam, eles eram idólatras. Eles acreditavam naqueles deuses feitos por figuras, por aspecto humano, aspecto de bicho, de quadrúpede, de répteis, de águia, tudo que era coisa. Então eles tinham aquele próprio que eram os deuses deles, porque eles consideravam aquilo que podiam ver, né? Tem pessoas que só creem em Deus se vê, e nós vemos nosso Deus através pela fé, irmão, pelo agir em nossa vida, no nosso ser, no nosso dia a dia, nas obras, nos milagres, nas maravilhas, na transformação, na visitação. Nós cremos num Deus que ele é invisível para os olhos humanos, mas visível para o olho espiritual do verdadeiro crente. Portanto, Deus, né? Portanto, a ira de Deus é revelada ao céu contra toda impiedade e injustiça dos homens que suprimem a verdade pela injustiça. Isso acontecia muito, irmão, muita injustiça, muita perseguição, muita maldade, né, no coração daquelas pessoas. Aqueles homens do poder faziam matanças, brincavam com as vidas humanas, né? Pois o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhe manifestou, e Deus manifestou através do seu Filho, irmão, né? Através de Jesus Cristo, e através de Jesus Cristo foi anunciado o Evangelho, as boas novas, e coisas maravilhosas aconteceu, pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder, a sua natureza divina tem sido visto claramente, sendo compreendido por meio das coisas criadas, de forma que tais homens são indesculpáveis. O poder de Deus agiu. A fama do nosso Deus, irmão, ele veio desde o Egito. Os governos, outros povos ficou sabendo do Deus de Israel, o poder, o agir do Deus de Israel, irmão. Então o homem está ciente que existe um Deus acima de todos esses deuses que criados pelo homem. Um único Deus que criou os céus e a terra. E essas pessoas são indesculpáveis, irmão, de não seguir a Deus, porque só Ele mesmo. Porque tendo conhecido a Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe renderam graça, mas os seus pensamentos tornaram-se fúteis, e os seus corações insensatos obscureceram. Quantos tiveram oportunidade, quantos soldados até romanos viram
Cristo pessoalmente. Quantas pessoas viram e se maravilhavam, mas não acreditaram, não creram, não acreditaram, né, irmão? E trocaram a glória de Deus imortal por imagens feitas segundo a semelhança do homem imortal, bem como dos pássaros, quadrúpedes, como eu tinha falado, irmão. Então isso acontecia muito em vários povos, não só em Roma, mas em várias nações, procurando, e por isso Deus entregou a impureza sexual segundo os desejos pecaminosos dos seus corações para degradação dos seus corpos entre si, né? Então havia uma decadência moral humana, né, daquele povo, né? Em Roma realmente era uma impureza, era uma cidade pecaminosa, uma cidade cheia de espíritos pecaminosos, irmão. Mas mesmo assim o evangelho foi levado lá, a igreja sobreviveu, foi perseguida em Roma, foi perseguida pelos governos. A ira do homem se levantou tanto, jogaram os irmãos nas arenas, mataram pessoas, né? Crucificaram pessoas, tudo em poder da ganância, da vaidade, do ego, para humilhar. Mas Deus permitiu que ele se entregasse para a sua própria derrota, irmão, para que fosse derrotado futuramente, e como aconteceu. Por causa disso, Deus entregou as paixões vergonhosas, até suas mulheres trocaram suas relações sexuais naturais por outras contrárias à natureza. Isso está acontecendo até o dia de hoje, né, irmão? Não quero nem entrar porque eles já ficam nervosos, mas isso já acontecia no passado e acontece no dia de hoje, vai acontecer no futuro, porque aqueles que estão em Cristo têm transformação, aqueles que estão em Cristo têm regeneração, mas quem não está em Cristo, irmão, está segundo os rudimentos desse mundo, segundo a natureza pecaminosa desse mundo, né? Aí fala, além do mais, visto que desprezaram o conhecimento de Deus, e ele os entregou a uma disposição mental reprovável para praticar o que não deviam. E tem pessoas que têm até o conhecimento, irmão, mas só praticam aquilo que não é bom. Quantas pessoas que são diplomados, mas são perversos. Outras pessoas têm diploma e agem com humilhação, com pecados imorais sexuais, até com pessoas de idade de menores, né? Quantos são presos, quantos aí, e quando vai ver, tem uma boa formação. Irmão, o conhecimento, o diploma não faz uma pessoa melhor se não tiver os valores de Deus no coração. Porque só o conhecimento sem a presença de Deus somos nada, irmão. Sem Deus Pai somos frágeis humanos, irmão. E diz assim que tornar-se cheio de toda sorte de injustiça, maldade, ganância, depravação, estão cheios de inveja, homicídio, rivalidade, engano, malícia, são bisbilhoteiros. E é verdade, irmão. É crime, é tudo que não agrada, corrupção, está no meio dessas pessoas afastadas de Deus. Se os que estão servindo a Deus, se alguns se corrompem, imagina aqueles que não estão com Deus no coração verdadeiramente, irmão. São incessados, desleais, sem amor pela família, implacáveis, não têm respeito pelo filho, pela filha, são imorais, indecentes, embora conheçam o justo decreto de Deus, de que a pessoa que pratica merece a morte, não somente continuamente praticá-la, mas também aprova aqueles que a praticam. Essas pessoas vão receber o castigo, né? Todo mal será colhido por essas pessoas, ou em vida, ou no porvir, ou no dia do Senhor, né? Bem-aventurado você que crê no Evangelho, que luta contra esse tipo de pensamentos, esse tipo de comportamento, essa natureza humana mesquinha, e tem a sua vida transformada em Cristo Jesus, e procura o que ser uma melhor pessoa, um melhor ser humano, uma pessoa regenerada, transformada pelo poder do Evangelho. É isso que nós devemos fazer, irmão. Porque o ser humano, mesmo com conhecimento, pode ser doutor, advogado, médico, cirurgião, especialista, se não tiver Deus e não tiver uma conduta moral digna, se torna um perverso, um imoral e um pervertido. Quantos têm conhecimento e são pervertidos, né, irmão?
Então não é o conhecimento. Nós precisamos da essência. E a essência, né, que transforma e muda o homem está em Deus, em Cristo Jesus e no poder do Evangelho. Essa é a mensagem. Que Deus abençoe a todos. E todos fiquem na santa paz de Deus. Louvado seja Deus. E se inscreva nesse canal, me ajude a divulgar o Evangelho. Deus abençoe a todos. Em nome do Senhor Jesus.